crianças multiplicando novamente. Abre a sua palavra aí no livro de Gênesis, capítulo 13. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, carona espiritual. 13 aí está de 1 a 13, mas eu vou ler um pouquinho além. Eu vou ler até o 18. Amém? Gênesis 13 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito, foi para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele, de carona. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, Ló, que estava de carona, Ló, que pegou uma ponga, né, como diz os mineiros e os baianos, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão. Se eu falar Abraão, vocês entendam como Abrão, é a mesma pessoa, tá bom? Os rebanhos de Abrão e de Ló. Nesta época, os cananeus, os ferezeus, habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Ali está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar? Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão. Tudo era bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu Sodoma. Partiu em direção ao leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, eu vou ler até o 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, depois que ele liberou Ló, depois que essa carona foi liberada: Da onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como numerosa, tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver nos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento de culto, de adoração, de louvor, de gratidão. Nós queremos que o Senhor manifeste conosco agora através da Tua palavra, Pai. Continue a falar conosco, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada coração e cada vida, som dos nossos corações, ó Deus, e fala conosco de forma especial, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o tema, como eu falei, carona espiritual. Se puder tirar a tarde, que eu quero ver com vocês essa imagem que está por trás desse. Olha só, você vendo esta imagem, você já deu carona para alguém folgado? Você já deu carona para alguém que é muito folgado?
ele marca um horário, você marca um horário, ele não está lá no horário, você tem que esperar. Ou o local poderia, se ele desse um passo a mais, ou caminhasse um pouquinho mais, poderia ser um lugar de mais fácil acesso, mas você que tem que ir lá. Você já viu uma carona dessa, bem folgada? Ele entra no carro e o rádio está numa estação e vai falar, troca essa estação de rádio, quer mudar a estação do seu rádio. Ou entra no carro com um sorvete que já está até pingando, aquele picolé que está pingando, e você olha e fala, meu Jesus. E entra no seu carro e ele bate a porta assim, tão quase que atravessa o outro lado. Você já deu carona para uma pessoa folgada assim? Aí você pensa assim, mas no final vai ter uma recompensa, ele vai rachar o combustível. Mas chega no final e sobra para você mesmo. E, além do mais, ele quer ser o GPS do seu carro. Não vai por aqui, não. Vai para aquele lado de lá. Você está correndo demais. Então, nós vamos falar sobre isso. Essa carona espiritual, que a despeito de ser até meio cômico, né? Mas, espiritualmente, isso acontece. E esse texto que nós lemos é bem claro sobre a vida de Ló, que pega essa carona, né? E alguns, até falei, né? Alguns lugares, pelo menos em Minas, eu creio que também é do Nordeste, essa palavra, né? Alguns pegam a ponga. Alguém já ouviu essa palavra? Ponga. Talvez os mais novos nunca ouviu falar, mas a gente pegava muita ponga, e a ponga tem muito a ver com isso daí, com essa imagem. Agora, voltando aqui para o texto, para a vida de Ló, falando dessa carona que ele estava junto com o tio, né? Abrão, no capítulo 12, Deus tem uma palavra para Abrão para sair da casa dos pais, da parentela, e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Então, na verdade, Abraão era para sair ele e a esposa e os filhos, que era a família. E Ló foi junto, que é o sobrinho, né? Ele era órfão, morava com o pai de Abraão, o pai também morreu, o avô, e aí foi com Abraão. E aí nós vamos ver esse caminhar de Ló junto com Abraão, esse homem de Deus com tantas experiências, e Ló alheio a tudo isso. Então, há pessoas que conhecem o poder de Deus, há pessoas que caminham perto, têm um potencial, têm talentos, têm dons maravilhosos, mas nunca chegaram a provar realmente de uma experiência transformadora com Deus. Nunca chegaram a experimentar essa intimidade. E o exemplo disso é o próprio Ló, que nós vamos estar trabalhando. Passou anos caminhando com o tio, pai da fé, Abraão, né? Abrão, um homem dedicado, um homem fiel, abençoado. Só de estar andando junto com ele já era bênção, mas Ló não enxergou as oportunidades de Deus para a vida dele. Era um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus, e apenas andou de carona junto com ele. Ló não teve nenhuma profundidade a despeito de estar ao lado de um homem tão experimentado e tão apaixonado por Jesus como Abraão. Ele experimentou milagres desde o momento que saiu com Abraão, em todos o caminho que ele passou, né? Viu Abraão levantando altares ao Senhor, experimentou junto com Abraão de todas essas providências de Deus, mas não passou disso. Além disso, não cresceu espiritualmente, tornou-se até mesmo uma pedra no sapato, essa carona, né, que a gente falou brincando, mas se tornou esse tipo de carona. Foi um oportunista junto com o tio, enriqueceu muito, né, olhava muito essa questão material, mas espiritualmente não cresceu, não evoluiu, e o fim foi trágico. Sem olhar para o lado, sem falar nada, você pode até olhar para o teto, mas olhando para a sua célula, por acaso tem algum que identifica, algum caroneiro na sua célula que você possa identificar, cheio desses dons? Não é para você falar nada, não, nem para olhar para os lados, é só para olhar para o teto. Bom, Abraão e Ló, eles eram dois homens de Deus, tinham realmente experiência com Deus, mas viviam a vida de maneira totalmente diferente. Abraão viveu como um vencedor e Ló como um derrotado. Agora, qual é o perigo de viver
a vida espiritual na fé dos outros? Qual é o perigo de caminhar na fé em carona com alguém do lado? Qual é o perigo de viver realmente a vida espiritual só pedindo aos outros ou só acompanhando os outros sem experimentar propriamente esse poder de Deus? Primeiro, o que a gente vê é que um crente que vive de carona espiritual não experimenta a presença de Deus. Esse crente que vive de carona, esse crente que vive encostado, esse crente que vive aproveitando as oportunidades, ele não experimenta essa presença de Deus, que é o fundamental na vida de todos os crentes, é fundamental na vida de todos que querem se relacionar com o Senhor. O versículo 1 que nós lemos, ele diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, e com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Ele veio do Egito, também foi uma situação crítica na vida de Abraão, e ele deu uma escorregada aqui. Aqui ele pisou na bola. Ele estava em uma situação que veio uma crise, uma escassez de alimento, de água, e aí ele partiu para o Egito, porque no Egito tinha algum recurso. Aí já começou a errar, porque Egito sempre é sinônimo de escravidão, de voltar para o mundo, de ir para as coisas deste mundo. E ele foi. E pior, quando chegou lá, ele contou uma grande mentira, falando que a esposa, a Sara, né, que era uma mulher muito bonita, atraente, ela tinha uma unção assim de Claudinete. Então ele conta uma mentira e fala com ela: você fala que não é minha esposa, é minha irmã. E certamente, quando os egípcios viram, logo o faraó se interessou por aquela mulher, porque ela chamava a atenção e era muito bonita. E olha o risco que esta esposa correu, porque ele ia tomá-la como esposa. E aí, até mesmo para se resguardar, né, quando chega uma mulher assim, os reis, o faraó, no caso, eles esperam pelo menos uns 6 meses para certificar que a pessoa está bem, a despeito de ser bonita fisicamente, mas pode chegar lá grávida, né? Então, eles esperam 6 meses, e aí, nesse período, ela vai para o harém, se prepara, e nesse período, Deus agiu. As besteiras que a gente faz, os erros, as pisadas nas bolas, Deus tem que sair corrigindo, né? E foi assim que Deus fez com Abraão. Ele corrigiu, mandou doenças no Egito, nas pessoas, e aí o faraó falou: rapaz, o que é isso? Aí souberam que não era a irmã, mas sim a esposa, e com medo do que Deus estava fazendo, porque caiu um terror no Egito por causa disso, né? Com medo, ele deu para Abraão vários presentes, ele enriqueceu muito, e Ló, que estava de carona, também pegou a rebarba lá. Então, aqui nesse versículo 1, ele está voltando do Egito, então, e veio para o Neguebe. E aí, falando, né, de Ló, nessa carona espiritual, não experimenta a presença de Deus. Ló acompanhou Abraão desde Ur dos Caldeus, desde quando Deus chamou, no capítulo 12. Ele estava com Abraão, andava ao lado dele, via Abraão buscando Deus, louvando, levantando os altares. Ele viu, participou de tudo isso, mas ele vivia na sombra. Mas ele vivia só na sombra de Abraão. Às vezes até participava. Vai ter culto hoje? Não, vamos estar na igreja. Vai ter célula? Vamos estar na célula. Até participava, se envolvia, talvez até ajudava. Mas só andava na sombra, não tinha aquela experiência. Ló é o retrato do crente que vive de carona na fé dos outros. Aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então, ele era esse crente de carona. Ele estava muito bem. De carona, a vida prosperava. De carona, financeiramente, ele crescia. De carona, ele foi adquirindo vários bens. E era isso que acontecia na vida dele. Mas sozinho foi uma negação. Então, quando não produzimos uma fé própria, quando nós não produzimos um ministério próprio, quando a gente não busca desenvolver o chamado de Deus para nós, Abraão tinha o chamado dele, mas possivelmente Deus também tinha algo para Ló. Se a gente não busca desenvolver isso, nós estamos num processo de esfriamento espiritual. Nós estamos num processo que podemos
traduzir de que estamos perdendo a paixão. Estamos na igreja, estamos trabalhando, nós estamos aí agora num grande mover, a célula está se movimentando, está se multiplicando, porque vê a necessidade, como foi das crianças aqui, havia várias crianças de faixa etária diferente e havia pessoas que poderiam liderar e elas assumiram isso. E falaram, vamos caminhar, porque cada uma tem um chamado. Não dá para a gente caminhar como um co-líder de célula apenas, vai chegar o momento de ser o líder. Vai chegar o momento de não só ser o líder, mas ser o supervisor. Vai chegar o momento de não só ser o supervisor, mas o coordenador. Porque nós temos que buscar a Deus de uma maneira própria e crescer. Não justifica a gente crescer financeiramente, estudar, e é lógico que tem que estudar e alcançar títulos, mas a nossa vida espiritual ficar estagnada, ou pior, está retrocedendo espiritualmente. Ao ponto de que as coisas lá de fora atraem mais do que as coisas daqui de dentro. A ponto de que quando se fala de multiplicação, quando se fala de célula, você está a ponto de falar, não aguento mais ouvir isso. Então, Ló estava desse jeito, caminhando com Abraão, via todas essas coisas, mas, na verdade, estava frio na fé, gelado na fé. Se você perguntasse Ló, quem é Deus, Ló? Eu não tenho dúvida que ele ia responder. Assim como se perguntar para você quem é Deus, quem é Jesus, eu não tenho dúvida que você vai responder. É o Salvador, é o meu Deus, é o Criador, é o Alfa e o Ômega, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová. Você vai responder como Ló iria responder. Mas se perguntar qual é a sua intimidade com esse Deus, aí era diferente, aí ele não tinha experiências, aí ele não tinha testemunho, aí ele não tinha o que falar. Mas a verdade é que ninguém esfria da noite para o dia. Ninguém esfria ou ninguém abandona a fé da noite para o dia. Isso é um processo. Isso é gradativo. Isso é sorrateiro. Isso vai acontecendo. Ló e sua família, aos poucos, foram se conformando com as coisas do mundo. Com as coisas do mundo. Eles foram lá para o Egito, ali já foi uma grande pitada que deu, né? A esposa, os filhos, ele próprio, olhou aquele negócio do Egito, enriqueceu ali também. Então, aos poucos, isso foi entrando, foi se conformando com as coisas lá do mundo. Ao ponto de falar aquela frase muito famosa, né? Tem nada a ver. E a gente vai se conformando. Então, o que estava acontecendo é que Ló estava se aproximando mais dos sistemas e valores deste mundo do que dos princípios e valores de Deus. Isso tem entrado sorrateiramente nas igrejas, isso tem entrado na vida dos crentes, isso tem entrado até agora mesmo, nesse período de eleição, nesta inflamação que a gente estava falando, né? Então, uma das pautas defendia aborto, drogas, tantas coisas assim, que vai totalmente contra os princípios da palavra, e às vezes isso para alguns tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, isso denuncia que a gente está afastando, isso denuncia que a gente só está de carona, isso denuncia que a gente não está na rota da promessa, nós estamos na rota de Sodoma, de Gomorra. Isso denuncia, gente. Romanos 12, 2, um texto bem conhecido, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos nos conformar com a vida espiritual fria, de carona, desleixada. Nós não podemos nos conformar. Crentes frios na fé encaram o pecado como algo natural, e não experimentam mais o arrependimento. Fazem, repetem, continuam, e isso é natural, normal, e não gera nenhum peso, nenhum arrependimento, pois perderam a sensibilidade de chorar pelos pecados, de ouvir a voz do Espírito, de sentir a presença do Espírito Santo.
Dá uma olhada para a pessoa do seu lado, dá uma respirada bem funda. Segunda coisa que acontece quando estamos de carona espiritual. Crente que vive de carona espiritual coloca toda a sua família em risco. Crente que não leva a sério a palavra, os princípios, o chamado, coloca a família em risco. As decisões mais importantes que nós precisamos tomar, que envolvem a nossa família, nós precisamos da direção de Deus. Aliás, até as mais simples, crente que anda com Deus, ele ora. E ele coloca diante de Deus ainda mais uma decisão tão importante. O versículo 11 diz: Ló escolheu todo o vale de Jordão e partiu em direção ao leste, isto é, para Sodoma. Abraão chega para ele porque eles cresceram, prosperaram muito, os dois. Tinha muito gado, é interessante que ele fala que tinha gado, tinha prata e ouro. E por último veio o ouro, que naquela época a prata valia mais, o valor era maior do que o ouro. Então eles cresceram muito, ao ponto de começar a brigar. Eu imagino que Ló, sendo um sobrinho, e isso tinha muita relevância na época, que você dava valor à palavra da pessoa mais, o ancião, o mais velho. Poderia ser isso a atitude de Ló. Não, eu vou conversar com meu tio, isso está acontecendo, a terra está pequena, os pastores estão brigando. Qual é o conselho que ele dá? O que ele vai me orientar? Mas não, ele chega, é Abraão que tem que abordar o assunto, e ele fala, olha, que não haja briga, nós somos irmãos, nós somos parentes, não pode haver briga entre nós por uma coisa tão irrelevante. Porque a gente costuma dar mais valor às coisas do que às pessoas. Então a gente descarta as pessoas e fica com as coisas. Quando nós estamos andando de carona, quando Deus não faz parte dos nossos planos como deveria, nós damos mais valores às coisas materiais, às coisas lá de fora, do que às coisas espirituais. E assim que estava Ló, ele poderia chegar por ti e falar, tio, me oriente, mas não. Foi o Abraão que chega a ele. E Abraão então fala, e se humilhou, porque como o ancião, ele poderia falar, olha, pega esses gados seus, some. Mas ele chegou e fala, escolha onde que você quer ir, porque se você for para cá, eu vou para o outro lado, se você for para frente, eu vou para trás. Escolha. O que ele fez? Olhou para as campinas do Jordão, tudo verde, tudo bonito, mas em nenhum momento ele ajoelhou e pediu a Deus uma direção, em nenhum momento ele olhou para a família e os riscos que a família estava, porque aquela direção não era a rota da promessa. Todos nós nascemos e todos nós somos filhos de Deus e nós temos um propósito. Nós somos filhos da promessa. Nós somos flecha na mão do guerreiro. E nós vamos alcançar o alvo certo. Por isso nós temos que estar na presença do Senhor. Para isso não podemos andar de carona. A irmã Helena falou aqui no início do louvor sobre algumas coisas que estavam cegando. A gente anda tão distante de Deus, a gente anda tão de carona, porque a oração a gente não faz mais, porque a leitura da palavra já não é mais aquela rotina, porque o tempo com Deus já diminuiu. Então nós vamos ficando cegos realmente, sem poder de decisão, e os nossos olhos estão voltados lá para fora. E é assim que Ló fez. Quando Abraão deu essa opção, ele logo olhou para um lugar que pensou assim, ali meu gado vai crescer, ali eu vou ganhar dinheiro, ali eu vou fazer isso. Mas não olhou para Sodoma, como diz o texto, que era lugar de gente ruim, lugar que não adorava a Deus, lugar que Deus não tinha espaço. Ele não olhou para isso. Quando Ló ficou sozinho, a sua direção, quando ele saiu daquela carona,
de Abraão, a sua direção foi para Sodoma, foi para Gomorra. E ele levou a sua família. Ali ele afligiu a sua alma, mergulhou a sua família num lugar tenebroso, submetendo a família a todo tipo de perigo que você possa imaginar. Todo tipo de perigo. Na verdade, ele ficou tão envolvido com aquilo, tão envolvido, né, naquelas coisas, tão envolvido na glória deste mundo, que perdeu a glória do Senhor. A frieza espiritual, sem dúvida, é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente. Pior coisa que pode acontecer. O coração de Ló estava posto nas coisas materiais, não em Deus. Seus olhos encheram com as riquezas que ele viram, que ele visualizou do mundo. O prazer não estava em Deus, o prazer estava mais nas coisas materiais. Então, Ló caminha em direção a Sodoma, uma cidade condenada. Se a gente olhar o versículo 12 e o 13, ele vai falar sobre isso, que nós lemos. Era uma cidade iníqua, uma cidade de perversidade das mais gritantes que a gente possa imaginar. Aliás, quando a gente olha o mundo que nós estamos vivendo, quando a gente olha para a nossa situação hoje, como eu falei, com todas essas leis de aborto e tudo mais, a gente vê claramente muita semelhança de Sodoma e Gomorra com o tempo que nós estamos vivendo. Ló se mistura, se envolve com aquela cidade, e Deus nos alerta bem claro, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago 4,4 diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, é coisa que vai distanciar, e o caminho é um caminho de morte. O caminho é um caminho de morte. Há muitos filhos de Deus vivendo em Sodoma e não na rota da promessa. Há muitos filhos de Deus. Se a gente olhar, Ezequiel 16 fala sobre Sodoma, o que era essa cidade? Ele diz o seguinte, 16:49, Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida, viviam no conforto, sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas, fizeram coisas que eu detesto, por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Então, são coisas que Deus detesta. E pior, orgulhoso e teimoso. Deus está falando. Você já viu aquele burro empacado, que não sai do lugar? Então, dá só uma mexida aí na pessoa do seu lado. Fala, vamos. Para a gente fechar, Ló teve uma segunda chance. Deus sempre nos dá outras oportunidades, porque Deus é misericordioso. Deus sempre tem uma segunda chance para nós. Deus tem uma segunda chance para você. Deus tem uma segunda chance para mim. Versículo 16 do capítulo 14, o capítulo seguinte, diz o seguinte, Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. O que aconteceu aqui? Ló, então, deixa o seu tio, vai para aquela terra que ele encheu os olhos, que era aquela terra mal que nós acabamos de ver, e ali Deus já estava... Deus é muito maravilhoso, queridos. Deus vê que algo está para acontecer, Deus permite, às vezes parece que ser uma tragédia, mas é uma oportunidade de começar algo novo. É uma oportunidade de pegar uma folha em branco e escrever uma vida nova, uma história nova. Então, isso aconteceu. Ele estava lá, nessa cidade, e aí se levantaram os cinco reis, né, inclusive o rei de Sodoma, contra 4, e foram guerrear. E os 4 venceram os 5, e levaram como escravo. Levou todo o despojo, e levou as vidas, as famílias, como escravo, inclusive Ló, e foi preso. Olhava para o vale, vendo riqueza, se encheu de riqueza, da noite para o dia, perdeu tudo. Pior, foi no pior estágio, porque um prisioneiro de guerra era escravo, ia servir aos soldados daquele exército. Aí,
Deus é misericordioso, chega até Abraão, que isso que aconteceu. Abraão tinha homens, tinha servos, não era um exército. Eram homens, mas eram homens valentes. Porque o homem de Deus é homem valente. Homem de Deus é um guerreiro. Homem de Deus, que tem Deus e confiança no coração, ele enfrenta. Ele vai adiante. Então ele pegou 318 homens e foi lutar contra os 4 exércitos, de 4 nações. 318 para lutar contra um exército, para lutar contra 4 exércitos. Eles tinham muita habilidade na terra, no cuidado dos animais, mas estratégias de guerra, não. Mas tinha o general do general, o Senhor Jesus que vai à frente da nossa batalha. E ele falou, vou lá, e foi, e resgatou, não só o Ló, ele foi por causa de Ló, mas todos os prisioneiros da cidade toda, ele resgatou todos, inclusive Ló e toda a sua família. O que você esperava que Ló fizesse, então? Tudo, até os bens, tudo, não ficou nada para trás. Queridos, aquilo que é seu, o diabo não vai levar nem uma agulha, nada, nem um fio de cabelo ele pode levar. Porque se Deus nos deu, é nosso. Se Deus nos deu, é nosso. Eu tenho orado aí, minha aposentadoria já saiu, mas eu não recebi ainda. Mas eu falei, Senhor, nem um tostão vai ficar para trás, porque se é meu, é meu. E se é uma coisa que eu sou dizimista fiel. E a tua palavra diz, fazei prova de mim. Então nada vai ficar para trás, tudo é meu. Quando Ziclag foi saqueada, e quando Davi e seus soldados voltaram, viu a cidade toda queimada, não tinha mais nada, nem filho, nem nada, acabou tudo. Ele chorou, mas diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor, olhou para frente e falou, vou lá, Senhor, pode ir que tudo você vai conquistar. E foi lá e resgatou tudo, nada ficou para trás. Assim aconteceu com Ló, nada ficou para trás. O que se esperava dele era, meu Deus, o que eu fiz de errado? Vou voltar com meu tio, ainda que seja de carona. Mas não foi isso que aconteceu, ele voltou para Sodoma. Ele voltou para Sodoma. Capítulo 14, nós temos o relato da derrota, então, de Sodoma diante desses reis. Abraão ficou sabendo disso, foi lá e resgatou, e trouxe Ló com tudo, e naquilo que ele teve a oportunidade de levantar a cabeça, reconhecer Deus, tudo que Deus fez, aquele tempo que ele caminhou com Abraão, ele decidiu novamente voltar para Sodoma. A gente errar pode acontecer. A gente falhar pode acontecer. Agora, a gente insistir no erro, é por isso que ele fala assim, orgulhoso e teimoso. Orgulhoso e teimoso. Sabe qual é o caminho, sabe que tem que buscar, sabe que Deus quer fazer algo através da sua vida, mas fica resistente à voz do Espírito. Teimoso. E assim, novamente, ele voltou para Sodoma, e desta vez foi muito pior. A queda foi muito pior, vocês sabem o final dessa história, como que a cidade foi terminada, acabada, e ele perdeu tudo novamente, inclusive a esposa, e depois ficou ele e as 2 filhas, e começou-se uma nação através de um incesto, de um relacionamento de filha com o pai. Então ele teve neto e filho de uma vez só. É interessante que no capítulo 14, após Abraão resgatar todas essas pessoas, inclusive os moradores de Sodoma e todos mais, 2 reis foram lá agradecer a Abraão. Um foi o rei de Sodoma. E ele chegou lá agradecendo e falou assim, olha, pode ficar com as coisas materiais, pode ficar com os valores, pode ficar com o despojo, pode ficar com isso para você, mas me dá, no original
me dar as almas, rei de Sodoma, me dar as pessoas, me dar as almas. Esse daí tipifica, meu irmão, o próprio Satanás, que não tem nada para dar. Ele vai te oferecer algo material, ele vai encher os seus olhos com alguma coisa, mas o que ele está querendo é a sua alma. A sua alma. O que ele está querendo é roubar, matar e destruir. E a pior destruição é ir para o inferno. Então, ele vai lá agradecer e fala isso, e Abraão dá uma resposta para ele: nada. Quero nem uma unha, nada, nada. Porque ninguém vai falar que eu enriqueci de alguma coisa que veio de vocês, porque de vocês eu não quero nada. Se há bênção de Deus na minha vida, é a bênção de Deus. As bênçãos do Senhor é que enriquece e que traz paz ao nosso coração. Agora, o segundo rei, diz aqui no capítulo 14, a partir do 18, foi Melquisedeque, o rei de Salém. Salém, no hebraico, Shalom. Shalom é mais do que paz, é todo o bem-estar do céu na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando eu falo Shalom, quando eu falo a paz do Senhor, eu estou dizendo, olha, todo o bem-estar do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Shalom. Fala Shalom com a pessoa que está aí ao seu lado. Agora, quem foi aqui o rei? Melquisedeque. Melquisedeque, a tradução é rei de justiça. Rei de justiça de Salém. Todo o bem-estar de Deus está sobre os ombros dele, é o nosso rei de justiça. Quem é o nosso rei de justiça? Jesus, o rei dos reis. Então, era o próprio Jesus que chegou a Abraão aqui, e diz a Bíblia aqui no versículo 18 que ele trouxe pão e vinho. Foi uma ceia do Senhor ali, já tipificando. E ali Abraão participou dessa ceia. E ali Abraão foi abençoado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é isso que Deus quer fazer conosco. E eu quero convidar você para ficar de pé. Há um caminho, queridos, há uma rota. Há uma rota da promessa de Deus para nossas vidas. Essa rota nós não podemos desviar, essa rota nós não podemos sair. Porque a outra rota é a rota de Sodoma e de Gomorra, e ali não tem salvação, ali é perdição, ali é voltar para o mundo, ali é se conformar com as coisas desse mundo, e não é este o lugar que Deus te chamou. Não é este o lugar que Deus te chamou. E hoje eu quero te convidar a dar um passo de arrependimento. Um passo de arrependimento. O Espírito Santo, ele está aqui, está falando conosco, está falando comigo e com você, está dizendo, há valores na sua vida que eu não quero. Há valores na sua vida que está te atrapalhando, que está te emperrando. E esse é o primeiro apelo que eu quero fazer, vou fazer 2. E eu quero te convidar a dar esse passo de arrependimento, porque Deus está falando, há valores que não vão te levar à vida, mas pode te levar à morte. O que você está buscando como um ideal de vida não condiz com os princípios da palavra, não condiz. São ideais que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Pode ser que não seja necessariamente até pecado, pode ser que não, mas está esfriando a sua fé, está te desviando, está te levando sorrateiramente, sutilmente para um caminho de Sodoma e Gomorra. Para um caminho de Sodoma e Gomorra. E isso está acontecendo de forma gradual, te afastando de Deus, te deixando tão secular, que as pessoas que convivem ao seu lado não sabem discernir se você é crente ou não. Não sabe dizer se realmente você é um servo do Senhor ou não.
Sorrateiramente isso está acontecendo. O Espírito Santo está aqui e te convoca ao arrependimento. Então não é momento de se constranger, mas é momento de, não como Ló, na segunda oportunidade, de voltar para Sodoma, mas voltar para a presença do Senhor. E eu quero orar por você. Se você sente isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou abençoar a sua vida. Eu também me incluo às vezes nesse grupo, porque sorrateiramente às vezes as coisas vão acontecendo, sutilmente as coisas vão entrando e vão me distanciando daquilo que Deus tem de propósito, de rota para a minha vida. Então hoje o Espírito Santo te convoca ao arrependimento. O segundo apelo, eu queria ver e desafiar você, se consegue identificar na sua vida algum tipo de Ló. Algum tipo de Ló que está impedindo da bênção chegar. O texto que nós lemos, depois que Ló saiu, Deus voltou a falar a Abrão e pediu para ele olhar para todos os lados, porque a promessa era para ele, de todas as terras, inclusive Sodoma e Gomorra. Então você consegue identificar algum tipo de Ló? Isso não necessariamente pode ser uma pessoa, mas uma coisa que está também tirando a atenção, sua atenção, e te levando a um afastamento aí das promessas, um retardamento das promessas de Deus. Eu quero orar com você. Se o louvor puder vir, a gente já vai louvar e você tem a oportunidade de vir. Nós já vamos encerrar. Desapegue hoje desse Ló na sua vida. Desapegue. Livre-se de tudo que está te prendendo, te impedindo. Eu sei que quando a gente fala, o Espírito Santo está aqui e nós queremos fazer este apelo pelo arrependimento. Eu sei como que é difícil sair daí, do banco e vir aqui à frente, se expor. Mas isso é curador, salvador, restaurador. Você vai voltar com tudo, nada vai ficar para trás. Todos os planos e projetos de Deus para a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, a sua célula, a sua vida espiritual, os seus planos, os seus projetos. Deus quer renovar sobre a sua vida algo novo. Quer restaurar a visão, tirar esta visão que está, essa falta de visão que está te atrapalhando. Deus vai fazer algo novo. Vamos louvar? Saia do seu lugar e venha. Há promessas de Deus, há uma rota de promessa. A bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. O Senhor te chama hoje para uma renovação de sua aliança com Ele. Perdeu-se no caminho, tropeçou na caminhada. Este é o seu momento de voltar-se completamente para o Senhor. Pessoas que estão andando de carona são pessoas que não fazem nenhum esforço para o seu crescimento espiritual.
São pessoas que estão encostadas na vida espiritual de alguém. Às vezes tem esposas encostadas na vida espiritual do marido. Tem marido encostado na vida espiritual da esposa. Mas cada um de si vai dar conta de si mesmo a Deus. Não é seu cônjuge, não é seu pai, não é seu filho. É você mesmo, sou eu que nós vamos dar conta. Quer mudar de vida, quer começar uma nova história, quer entrar numa nova caminhada, num novo mover, romper com essas prisões que não nos animam em nada em caminhar com o Senhor te chama nesta noite. Quer ficar desesperado por Jesus? É o chamado dele. Senhor, nós oramos por estas vidas que estão aqui. Tu sabes as necessidades delas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ponha as tuas mãos sobre elas e as liberte de todo mal, de toda amarra, de toda prisão. Enche o coração delas de fome, de sede, de desejo de estar mais próximo do Senhor. Nós cremos nesta verdade, Senhor. Nós cremos que estas vidas podem ser mudadas hoje, agora, neste momento. O fogo de Deus cai sobre estas vidas, Senhor. O Senhor muda a história de cada uma delas, Pai, para o teu louvor. Nós declaramos esta bênção sobre os teus servos, sobre aqueles que estão bem, mas sabem que precisam melhorar ainda mais. Nós oramos para que o Senhor estabeleça a tua vontade. Oramos para que o Senhor renove a fé do teu servo. O Senhor põe um fogo sobre ele, incendeie o seu coração, que ele se apaixone de forma extraordinária, sobrenatural pelo Senhor. E toda barreira, toda dificuldade, toda luta, toda amarra que tem dificultado a sua caminhada, a sua corrida em direção à pátria celestial, ao seu chamado, aos seus propósitos, nós desamarramos agora e profetizamos que há uma vida extraordinária nas mãos dele para caminhar junto com o Senhor. Em nome de Jesus, recebe uma nova unção, uma nova coragem, um novo vigor, uma nova experiência, um novo caminho, uma nova visão, um novo propósito de existência, no poderoso nome de Jesus. Abençoamos cada uma dessas pessoas, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém, amém.